A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos entrando aqui no ar para meditarmos uma palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, que vamos meditar nesse momento aqui em nossa página Caio B Notícias, aqui no Facebook. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, estamos meditando Daniel capítulo 12, e esse versículo que lemos é o versículo 1. E esse versículo 1 está nos dizendo que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. O que entendemos que quando estiver próximo do fim dos tempos, vai se levantar, vai ter muita angústia, várias coisas vão acontecer. E no início do versículo, no início do capítulo 12, aqui na Bíblia, na versão que eu estou lendo, está nos falando que esse capítulo 12 de Daniel está nos falando sobre os tempos do fim, ou seja, sobre o fim dos tempos. Então, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. O Senhor, Ele está em todos os momentos ouvindo os nossos clamores. E o versículo 1 ainda continua nos dizendo que desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Ou seja, o Senhor, quando nós entregamos as nossas ansiedades, quando nós entregamos os nossos problemas na mão do Senhor, Ele, em todos os tempos, Ele vai nos livrar de todo mal. Ele vai nos dar os livramentos. Ele vai continuar no controle de todas as coisas em nossas vidas. Mas isso depende de mim e de você colocar todas as coisas nas mãos do Senhor. E continuando, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós ainda temos essa oportunidade. O versículo 2 nos diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Ou seja, você crendo ou não crendo, existe dois caminhos. A escolha é sua. Ou o caminho do lado da presença do Senhor, ou os caminhos do lado do mundo. Ou você vai ter que escolher ou a porta estreita, que é aquela que te leva direto para a salvação eterna, ou a porta larga, que é o mundo, que te leva para, às vezes, a alegria de hoje pode ser a sua tristeza do amanhã. Como exemplo, a pessoa que se deparar hoje numa mesa de um bar vai ser a maior alegria para ele naquele momento. Mas daqui a alguns minutos, quando ele começar, a bebida começar a alterar o temperamento dessa pessoa que escolheu estar ali naquela mesa de bar, automaticamente daqui a algumas 2 horas de relógio, 3 horas de relógio, ela vai ficar bêbada. E amanhã ela vai se deparar numa ressaca terrível. Ou seja, essa alegria que durou nesse momento que ele estava no bar, no outro dia ele amanheceu numa ressaca, numa tristeza, falando: eu gastei tanto aquela noite, eu não poderia ter gastado. Então assim, é uma alegria passageira, mas a porta estreita te dá uma alegria eterna. Às vezes você pode estar passando por várias dificuldades, às vezes você pode estar passando por um estreito, que já fala a porta estreita, mas no final a bênção vai ser maior. Ou você crendo ou não crendo, existe dois caminhos. E o Senhor não te força nada. A escolha é totalmente nossa. Nós que vamos escolher
E a palavra do Senhor está nos dizendo nesse versículo 2, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Imagina aí o Senhor chegar para vir buscar a tua igreja. Imagina aí se o Senhor chegar hoje e falar que não te conhece. Como seria a sua reação? Então que nós venhamos buscar ao Senhor com toda a nossa sinceridade, que nós venhamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus que tudo pode. Então, o versículo 3 nos diz assim, para você que está chegando agora na nossa mensagem, estamos meditando Daniel capítulo 2. Já vamos meditar agora o versículo 3 que nos diz: os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, nós temos que caminhar no caminho da verdade, nós temos que caminhar no caminho da justiça, nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que depositar nossa fé no Senhor, porque nós fazendo isso, nós vamos ser sábios. Então, antes de fizer qualquer coisa, antes de tiver qualquer iniciativa, consulta o Senhor primeiro, seja sábio, o Senhor vai te dar a melhor direção para tomar. E o versículo 4: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Vai chegar um tempo que muitos vão querer ouvir a palavra do Senhor. Vai chegar um tempo que muitos vão se humilhar querendo ouvir a palavra do Senhor, mas não vai se achar, porque o Senhor vai levar o teu povo, e aí você vai procurar alguém para falar da palavra do Senhor e não vai encontrar. A palavra do Senhor, nesse exato momento, está sendo transmitida em vários meios de comunicações, em rádios, televisões, em redes sociais, e às vezes você não tira um tempo para dar crédito à palavra do Senhor. Então vai chegar um tempo que você vai parar para dar crédito à palavra do Senhor, mas não vai encontrar alguém, não vai encontrar um meio de comunicação que está ali, alguém passando uma palavra do Senhor para você meditar. Então, busque ao Senhor enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto pode, porque vai chegar esse tempo, você crendo ou não crendo, vai chegar um tempo que você vai procurar e não vai achar. Então Daniel já está nos alertando sobre isso aqui nesse capítulo 12 de Daniel. E o versículo 5 nos diz: então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. Olha o que Daniel fala, que ele confia no Senhor e ele sabe que o melhor caminho que nós devemos andar é estar na presença de Deus. Então Daniel fala que ele olhou e estava em pé outros dois, um deste lado e um à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E o versículo 6 vai nos dizer: e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Então eles ficaram se perguntando: qual vai ser o fim dessas maravilhas? Ou seja, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o ano que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Então por isso que nós temos que andar sempre em vigilância. Nós temos que andar sempre arrependendo dos nossos pecados. Porque aquele que fala que não tem pecado, ele acaba de pecar porque ele está mentindo. Porque todos nós somos pecadores. Então por isso que nós temos que estar buscando ao Senhor, nós temos que estar pedindo perdão ao Senhor em todos os tempos. Porque vai chegar o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Como a palavra no versículo 6 está falando, quando será o fim dessas maravilhas? Nós não sabemos. Então, por isso que nós temos que sempre andar em vigilância.
O versículo 7 nos diz: E houve um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiveram acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, a palavra do Senhor ela está sendo anunciada. Nós temos o nosso manual. Quando você compra um móvel em sua casa, não vem o manual? Então, o manual para nós servir ao Senhor é a Bíblia Sagrada. Então, que nós venhamos seguir o que fala nesse manual. E a palavra do Senhor nos fala que nos fins dos tempos, nós vamos ver muitas coisas acontecer. E se hoje nós depararmos de frente ao noticiário, a um jornal, nós vamos ver várias coisas acontecendo ao redor do mundo, em várias partes do mundo. Então a palavra do Senhor, ela já está se cumprindo. A palavra do Senhor, ela já está se cumprindo. E às vezes nós estamos desapercebidos. Às vezes nós estamos achando que são coisas naturais. Mas a palavra do Senhor já fala, já nos alerta que nos fins dos tempos ia ter rumores de guerras, ia acontecer várias coisas naturais. Então, que nós venhamos andar em vigilância. O versículo 8 nos diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Aí, às vezes, nós estamos ministrando a palavra, aí, às vezes, quem está ali ouvindo fala, será que aquilo que ele está falando, como que ele sabe que é verdade? A palavra do Senhor que está nos direcionando. E muitos ficam se questionando, qual será o fim dessas coisas? Então, meu amado ouvinte da palavra do Senhor, é por isso que nós temos que estar sempre atento na palavra do Senhor. E o versículo 9 nos diz: E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Então, Daniel, esse capítulo 12 de Daniel está nos alertando para nós ficarmos em vigilância para o fim dos tempos. E o versículo 10 nos diz: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Ou seja, aqueles que buscar entendimento na palavra do Senhor entenderão quando esses dias ruins chegar. E às vezes nós não sabemos. Às vezes nós não sabemos que dia vai chegar esse dia ruim em nossas vidas. Então, que nós venhamos nos purificar com a palavra do Senhor. Que nós venhamos nos encher da palavra do Senhor. Porque só o Senhor é digno e merecedor de toda a palavra. E o versículo 11 nos diz: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, Daniel está nos passando uma mensagem chave, uma mensagem nos falando sobre nós andarmos em vigilância. Para encerrarmos, faltam mais 2 versículos para concluirmos a nossa meditação. O versículo 12 nos diz assim: Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. E o versículo 13: Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e levantarás na tua herança no fim dos dias. Ou seja, aquele que espera, aquele que persevera, aquele que deposita todas as suas coisas nas mãos do Senhor, chegará até o fim
porque descansarás e se levantarás na tua herança no fim dos dias. E a herança maior que nós vamos ter no fim dos dias é quando nós alcançarmos a nossa vida eterna do lado do Pai. Então a mensagem-chave que eu quero passar para cada um de vocês ouvintes da palavra do Senhor, em tudo que nós formos fazermos em nossa vida, em nosso dia a dia, nós temos que ter essa palavra-chave que eu vou passar para você nessa noite. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Então esse versículo 12 de Daniel, capítulo 12 de Daniel, está nos alertando sobre o fim dos tempos e está nos passando também uma mensagem que nós temos que aprender a esperar no Senhor. Então que nessa noite nós venhamos meditar, que nós venhamos depositar a nossa fé no Senhor e que nós venhamos pedir ao Senhor para nós aprender a esperar, porque o tempo do Senhor é melhor do que o nosso. Então que nós venhamos aprender a esperar no Senhor. Então o nosso versículo, o nosso tema desse devocional de hoje é aprender a esperar no Senhor. Então quando nós colocarmos isso em prática, nós vamos descansar, nós vamos ter a tranquilidade que precisamos para fazer tudo em nosso dia a dia. Porque quando nós aprendermos a esperar no Senhor, é como se fosse nós colocando tudo nas mãos do Senhor. Então imagina aí como vai ser maravilhoso, porque o Senhor, Ele sempre quer o nosso bem. Às vezes aquilo que nós achamos que nós estamos perdendo é um grande livramento que o Senhor está nos dando lá na frente. E às vezes nós ainda questionamos, às vezes nós ainda murmuramos, mas nós não sabemos o que ia acontecer se nós tivesse feito aquilo que nós tanto queria. Então às vezes o Senhor nos dando um livramento e nós ficamos questionando. Então quando nós aprender a esperar no Senhor, nós vamos chegar no fim cantando o hino da vitória. Então vamos agradecer ao Senhor por esse momento de devocional, por esse momento de meditação na palavra do Senhor. Pai querido e Pai amado, eu quero te apresentar cada ouvinte que se encontra nessa tela desse celular, ou computador, ou às vezes nos ouvindo, que o Senhor venha de contra a cada um deles. Eu não sei que prova, que luta ele tem passado ou ele tem enfrentado, mas que nessa noite, que nessa manhã, ou que nessa tarde, ou no seu momento que ele vai ouvir essa mensagem, ele venha aprender a esperar no Senhor. Que ele venha aprender a entregar todas as coisas nas mãos do Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra do Senhor também nos fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o Deus que opera as maravilhas de geração em geração. E quando nós cremos no Senhor, nós somos mais que vencedor. Te apresento aquelas pessoas que se encontram em leitos de hospitais, precisando de uma cura, de um milagre, que o Senhor vai estar trazendo a cura e o milagre para essas pessoas. É o que eu oro e te agradeço por tudo. Amém e amém. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe e até a próxima. E se essa mensagem tocou no seu coração, se essa mensagem falou de alguma forma com você, eu creio que pode estar falando com mais alguém. Compartilha o nosso devocional e que Deus abençoe.